ele se apaixona pela garota mais linda e popular da escola. Eu sou o tio Rock, deixe seu like e bora! Tudo começou quando Chique finalmente chegou ao vilarejo numa corrida premium de aplicativo, e ao sair sentiu alívio por o lugar não ser tão lotado e sufocante quanto a cidade grande, mas foi nesse momento que percebeu que o frio ali superava até o Polo Norte trancado dentro de um congelador. Naquele instante, ele entendeu que se mudar durante o inverno tinha sido uma decisão completamente sem noção digna de um tapa. Se sentindo meio perdido, Chique pegou o celular tentando usar o GPS para navegar até a casa da sua avó, apenas para descobrir que seu aparelho estava mais gelado que o coração da ex depois que ela te bloqueou por ser um inútil. Ainda desorientado e confuso, Chique felizmente avistou uma bela garota loira do vilarejo e notou que, apesar do frio, suas pernas estavam ousadamente à mostra, enquanto ele permanecia agasalhado como um paciente mental numa camisa de força. A garota Manami o flagrou encarando-a como um criminoso de porão, mas antes que ela pudesse chamar a polícia, Chique se aproximou explicando que estava perdido e precisava de ajuda para encontrar o local no celular. Consequentemente, Manami o guiou pelo caminho certo e Chique, nervoso demais para flertar ou puxar conversa, apenas começou a segui-la feito uma galinha sem cabeça, sem pensar. Contudo, Manami o deteve e avisou que caminhar até lá levaria 3 horas, acrescentando que a neve poderia até transformar seus rins e pulmões em picolés antes de chegar. Ao ouvir isso, Chique ficou frustrado, arrependendo-se de ter dispensado o carro cedo demais. Ele então perguntou se poderia chamar outro veículo, mas Manami respondeu que encontrar um ali era tão improvável quanto alguns dos espectadores algum dia arranjarem um relacionamento. Notando sua irritação, Manami sugeriu que ele se juntasse a ela para esperar o ônibus, explicando que aquilo o levaria até seu destino. Curiosa, Manami quis saber de onde ele vinha e Chique compartilhou que havia se mudado recentemente de Tóquio. De repente, a empolgação da garota aumentou ao saber que Chique era um daqueles garotos da cidade. Manami comentou que ele devia achá-la uma interiorana sem graça perto das paradas glamurosas e influências da metrópole. Chique rapidamente respondeu que não era verdade, surpreendendo-a, embora tenha se contido em dizer que, em Tóquio, ele foi um fracasso social que nunca viu nem a sombra de um feminino. Finalmente o ônibus apareceu, mas o bobão perdeu porque estava distraído demais com a presença de Manami. No dia seguinte, Chique foi apresentado à turma como um novo aluno transferido e, ao se sentar no fundo da sala como todo perdedor faz, seus pensamentos permaneciam na de Manami, e ele desejava poder vê-la de novo. Nesse momento, os deuses do roteiro intervieram. Manami entrou na sala igualmente chocada e animada ao ver que eram colegas de classe. Mais tarde, durante a aula de matemática, Chique tremia de frio, quase se transformando num peixe congelado. Mas Manami, notando a situação, ofereceu seu cobertor para aquecê-lo. Chique aceitou com gratidão, mas logo o devasso usou o cobertor para cobrir sua área. Depois da aula naquele dia, Chique devolveu o cobertor para Manami e agradeceu, mas quando ela o cheirou, comentou que podia sentir o cheiro suspeito de alguém que acabou. Logo depois, Chique acompanhou Manami até em casa como forma de agradecer adequadamente pelo cobertor. Durante todo o trajeto até a estação, Manami se agarrou a ele como um cachorro carente. Ao chegar lá, Manami de repente convidou Chique para ir à sua casa no dia seguinte, já que não haveria aula, deixando-o completamente chocado. No dia seguinte, Chique chegou à casa de Manami vestindo a mesma jaqueta, mas estava nervoso demais por ser sua primeira vez entrando na casa de uma garota. Ele tocou a campainha inteligente e ao entrar foi recebido por Manami, que avisou que estavam completamente sozinhos. Seus pais não estavam. Isso fez Chique entrar em pânico. Ela o levou para a sala, ele tirou a jaqueta e se sentou no chão, mas ficou assustado quando Manami ficou esquisita como uma psicótica com fetiche por pés, fazendo-o se contorcer como uma minhoca no sal. Manami foi até a geladeira e ofereceu uma bebida cremosa a Chique. Ele tomou um gole do leite espesso e comentou que tinha gosto de iogurte, mas logo ficou alarmado quando Manami gritou e revelou que tinha derramado leite por toda a própria camiseta. Ela mencionou que precisava trocar a roupa suja, mas quando voltou estava usando um pijama que faria até um monge reconsiderar sua fé. O cérebro de Chique deu cambalhotas enquanto ele olhava, então ele sugeriu assistirem algo em stream. Manami concordou de imediato e enquanto configurava a TV, suas curvas ficaram visíveis pelo pijama. Chique rapidamente segurou o controle no colo para evitar que percebesse sua reação. Durante o filme, Manami acabou dormindo feito uma pedra, então Chique colocou seu gorro de aventureiro e estava prestes a sair quando ela acordou de repente. Entregou-lhe a jaqueta que ele tinha usado para cobri-la e pediu desculpas por ter apagado como uma preguiça bêbada. Chique agradeceu pela recepção e saiu. No entanto, naquele instante, Manami correu atrás dele no frio usando apenas e pediu desculpas novamente por ter cochilado. Mas antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Chique executou um gesto de galanteador enrolando seu cachecol ao redor do pescoço dela como um verdadeiro cavaleiro, explicando que não queria que ela pegasse um resfriado, deixando Manami completamente derretida. No dia seguinte, enquanto caminhava pelo corredor, Manami esbarrou em Chique, ela se aproximou e sussurrou algo suave no ouvido dele, fazendo Chique entrar em pânico. Ao olhar melhor, Manami percebeu que ele estava encarando um cartaz do próximo festival de inverno
então presumiu que ele estava interessado e se ofereceu para ser sua companhia. Assim, no dia do festival, Shiki recebeu uma mensagem de texto de Manami informando que estaria esperando por ele na estação de trem. Manami também enviou uma foto de visualização única, e quando Shiki clicou, teve sua alma sugada mais rápido do que em uma maratona de vídeos curtos. Quando finalmente chegou à estação, encontrou Manami vestida como uma versão alternativa da Lady Gaga, com seus atributos avantajados mais livremente do que o habitual. Shiki congelou por um momento, mas tentou manter a compostura e não parecer um maníaco. Eles chegaram ao festival e, ao ver esculturas de gelo e pessoas aproveitando o evento ao máximo, Shiki ficou surpreso por encontrar algo tão mágico mesmo em um vilarejo pequeno. Exploraram o festival juntos como se fossem um casal, tiraram selfies e até almoçaram juntos. No entanto, durante o almoço, Manami pediu uma mordida no cachorro quente de Shiki. Ela abriu a boca como se estivesse prestes a receber uma iguaria rara, deixando Shiki em alerta máximo. Apesar da hesitação, ele cachorro quente na boca dela. Depois disso, se divertiram construindo um boneco de neve e descendo no escorregador congelado. Após tantas atividades, Shiki confessou que se divertiu bastante e que nem mesmo em Tóquio tinha aproveitado tanto. Agradeceu a Manami por acompanhá-lo, o que a deixou radiante. Manami contou que não participava do festival desde que era criança e que nunca imaginou se divertir tanto novamente já adulta. Ela revelou que estava com receio de que um garoto da cidade como ele achasse tudo sem graça, mas ficou feliz por ele ter curtido. No meio da conversa, Manami escorregou e quase foi de cara na neve, mas Shiki ativou seu instinto de super-herói e a segurou no ar antes da queda. No dia seguinte, durante o intervalo da escola, Manami apareceu de repente e sugeriu que almoçassem juntos. Sem ter como recusar, Shiki aceitou, e Manami trouxe um macarrão instantâneo. Shiki ficou curioso ao vê-la adicionar água quente ao macarrão, e quando terminou a mistura peculiar, ela um pouco na boca dele. Quando quis saber o motivo, Manami disse que só estava retribuindo o gesto carinhoso de quando ele deu seu lanche para ela. Ela pediu para ver o que Shiki havia trazido e ficou encantada com a aparência sofisticada da refeição, dizendo que parecia comida de chefe. Tirou uma foto para o Instagram antes de devorar a carne picada. Após a refeição, Shiki contou que era a primeira vez que comia macarrão instantâneo, deixando Manami surpresa. Ela brincou dizendo que ele devia ser um desses mimados da cidade, mas Shiki rebateu, dizendo que sua família estava longe de ser rica. Querendo provar seu ponto, Manami propôs visitar a casa dele naquele dia, e Shiki aceitou. Mais tarde, a caminho da casa de Shiki, ele ficava se perguntando como apresentaria Manami à sua avó tradicional. No trajeto, encontraram um forte de neve construído por crianças e Manami forçou Shiki a entrar. O espaço era tão apertado que ele saiu logo em seguida. Ao sair, deu de cara com sua avó, que ficou chocada ao vê-lo saindo de um iglu. Tentando explicar, Shiki gaguejava, mas Manami apareceu logo depois e segurou sua mão, dando a impressão de que estavam apenas brincando. Ele apresentou Manami à avó, que, sem papas na língua, a chamou de interesseira e disse que eles estavam de saída. Shiki ficou frustrado com a reação, mas Manami rapidamente entrou no modo esposa dedicada, ajudando a senhora com as sacolas e mostrando um atalho até a casa, o que claramente agradou a velha senhora. A avó acabou convidando Manami para uma xícara de chá. Observando os dois se divertindo, a idosa ficou surpresa ao ver Shiki rindo tanto, algo que não via desde que ele era pequeno. Na semana seguinte, no ônibus rumo à estação de esqui, Manami provocou Shiki, dizendo que ele parecia ter medo e que nem sabia esquiar. Ela se gabava de que dominava o esporte desde a infância. Shiki tentou se justificar dizendo que em Tóquio quase não nevava. Nesse momento, notou que Manami olhava de forma estranha para a garota ao lado dele. Ela tentou puxar papo com a menina chamada Sui, mas foi ignorada como se fosse um objeto qualquer. Intrigado com o clima tenso, Shiki perguntou se havia algo errado. Manami então contou que tentava há anos fazer amizade com Sui, mas a garota sempre a tratava com indiferença, como se ela tivesse mau cheiro. Manami confidenciou que sonhava em ser amiga de Sui, pois admirava sua beleza e estilo. Quando chegaram à montanha, Shiki e Sui foram separados dos outros alunos por não saberem esquiar. A instrutora os colocou juntos para aprenderem em dupla. Aproveitando a oportunidade, Shiki decidiu tentar aproximar Sui de Manami. Mas, assim que começou a falar, Sui colocou os fones e o ignorou completamente. Enquanto eles tentavam aprender, Manami apareceu exibindo suas habilidades como uma profissional, surpreendendo Shiki, que sussurrou para si mesmo o quanto ela era incrível. Notando isso, Sui demonstrou certo incômodo e perguntou se ele tinha uma queda por Manami. Shiki, envergonhado, negou. Sui explicou que Manami sempre foi a garota popular da escola, diferente dela, que se sentia invisível e entediada. Durante um breve intervalo para o almoço, Shiki decidiu não fazer sua refeição dentro do ônibus, pois estava envergonhado de comer ao lado de Sui, então se dirigiu ao salão mais próximo. Mas, de repente, o distraído esqueceu de pegar seus hashes e foi obrigado a retornar ao ônibus para buscá-los. E foi nesse momento que ele acabou esbarrando acidentalmente em Sui, enquanto
roupa. Naquele instante, Shiki paralisou, cobriu os olhos como um protagonista de anime moralista para não se comprometer e tentou recuar, mas Sui, de forma inesperada, segurou sua mão e pediu que ele ficasse. Enquanto dividiam o almoço, Sui explicou que tinha um problema sério com o suor excessivo e por isso sempre evitava qualquer atividade física para não passar vergonha. Além disso, ela contou que por conta desse incômodo havia se distanciado de todos os colegas, mas escolheu conversar com Shiki por ele ser um rosto novo. Justo então, uma notificação tocou da mochila de Sui. Quando ela olhou para isso de forma estranha, Shiki perguntou se ela checaria, assustando-a. Sem opção, Sui puxou seu console portátil da Nintendo. Curioso, Shiki perguntou se era um tablet, surpreendendo Sui que ele não soubesse nada sobre jogos. Tão animada, Sui decidiu ensinar Shiki a jogar alguns títulos e eles acabaram se aproximando. Sui reclamou que não queria que soubessem que ela era uma gamer porque achava isso infantil e coisa de perdedor. Mas Shiki respondeu que achava muito bacana e também curtia bastante o jeito dela, o que emocionou Sui, deixando-a sem jeito. Mais tarde, enquanto se preparavam para a última descida de esqui, Shiki sugeriu uma aposta. Se ele descesse sem cair, Sui tentaria conversar com Manami. Ele acrescentou que Manami sempre quis a amizade dela e esperava que todos pudessem sair juntos, ao que Sui concordou. Com isso, eles desceram a montanha, Shiki chegando perfeitamente ao fim. No entanto, Sui não conseguiu frear a tempo e quase colidiu, apenas para Manami surgir rapidamente e mostrar como parar com segurança. Agradecida, Sui agradeceu pela ajuda e pediu desculpas por ter sido tão distante durante todo esse tempo. Manami aceitou com carinho e elas enfim se tornaram amigas. No dia seguinte, havia uma forte nevasca lá fora, e Shiki achou melhor não ir à escola, mas sua avó disse que caminhar no clima severo era como ele provaria que tinha fibra. Então, para mostrar que era mesmo um alfa raiz, Shiki se jogou na neve e começou a ir para a escola. Mas quase encontrou seus antepassados naquele dia, não fosse por Manami, que apareceu num carro como uma princesa de armadura brilhante e o convidou para entrar. Durante o trajeto, Shiki conheceu a mãe charmosa de Manami e quase engasgou, pois seus traços eram tão parecidos que pareciam gêmeas que envelheceram de jeitos distintos. Manami então apresentou Shiki à sua mãe como o rapaz rico que morava numa mansão. Ao ouvir isso, a mulher ativou seu modo predador e logo informou a filha que já estava na hora de conseguir um novo padrasto. A mãe de Manami perguntou a Shiki se ele tinha uma namorada em Tóquio, o que o deixou bastante encabulado. Brincando, Manami começou a fazer cócegas em Shiki, mas ele disse que seu corpo ainda estava dolorido das aulas de esqui do dia anterior, então Manami pediu desculpas por judiar o magricelo dele. Shiki respondeu à pergunta da mãe de Manami, admitindo que estava solteiro. Então ela, em tom de brincadeira, perguntou se ele era cego como um morcego para não notar que a filha estava ali para ser conquistada. Manami ficou vermelha de vergonha e pediu para a mãe não ser tão direta. Shiki, sendo um cara sem noção, mas com alma de bad boy, comentou alto que, já que ambas eram lindas, ele não se importaria de fazer um trio, deixando ambas coradas mais do que gostariam que alguém visse. Quando finalmente chegaram à escola, Shiki agradeceu à mãe de Manami pela carona e desceu. Mais tarde naquele dia, na sala, Manami notou que Shiki estava usando um cardigan e uma manta, ao que ele explicou que se sentia mal por viver pegando emprestado dela. Manami respondeu que não ligava e então mostrou suas curvas como uma dançarina para exibir a Shiki que ela tinha aquecedores. O de Shiki foi ativado no modo turbo, mas ele desviou o olhar e lamentou não ter aquecedores também, então Manami entregou alguns de seus aquecedores adesivos para ele usar. No meio da conversa, Sui apareceu segurando seu Nintendo portátil e ao vê-la, Shiki comentou que adoraria jogar com ela. Ele também contou a Manami que Sui era sua professora estilosa que estava ensinando tudo sobre games. Para não ficar de fora, Manami ficou curiosa e pediu para também aprender com Sui. Sui então sugeriu que se encontrassem no shopping naquele dia para começar a aula de jogos. Depois da aula, o grupo foi ao shopping. Manami jogou no portátil de Sui e ficou animada por passar de fase de primeira. Quando Shiki se despediu para ir ao banheiro masculino, Manami sugeriu a Sui que comprassem cosméticos no shopping. Mas Sui, sendo tão rígida quanto seu pai, não conseguia nem comprar um protetor labial. Então Manami se ofereceu para comprar os itens de beleza, e elas poderiam compartilhar. Tocada pela oferta, Sui agradeceu Manami. Sui também a chamou de garota legal, fazendo Manami corar, e depois pediu desculpas por agir tão fria na escola. Manami aceitou as desculpas como um anjo, e disse que ela não precisava se preocupar. Shiki voltou após atender ao chamado da natureza e se juntou às garotas nas compras de cosméticos. Mais tarde naquela noite em casa, Shiki enfrentava sua lição de inglês, mas sua mente estava de folga, então ele resolveu mandar uma mensagem para Manami pedindo socorro. Manami respondeu na hora dizendo que estava tomando banho, então mandou uma foto para provar que era verdade, o que explodiu o cérebro de Shiki. E não parou por aí. Manami ainda fez uma videochamada sem proteção de enredo só para provocar o pobre rapaz ainda mais. Em pouco tempo, Manami transformou o clube de karaokê em um espetáculo particular, deixando todos, inclusive Shiki e Sui, boquiabertos, pois achavam que o talento de Manami se limitava à maquiagem e cosméticos. E jamais imaginaram que ela tivesse vocais capazes de cantar daquela forma. Manami explicou que conseguia interpretar tão bem a música porque era sua predileta, aquela que sempre a animava nos momentos difíceis. Após a sessão de karaokê, o grupo, acompanhado de alguns outros colegas, resolveu sair para comer.
Enquanto desfrutavam a refeição, Manami repentinamente se iluminou de empolgação e lembrou a todos que o Dia dos Namorados estava se aproximando. Essa simples menção fez os pensamentos de Shiki dispararem, e ele começou a imaginar se Manami tinha planos de presentear alguém especial com chocolates. Contudo, antes que pudesse se perder nas suposições, Manami anunciou animadamente que prepararia uma grande quantidade de chocolates para todos os seus amigos, sem nenhuma intenção romântica envolvida. Essa declaração, no entanto, não caiu bem para Sui. Secretamente, ela nutria o desejo de entregar um chocolate especial a Shiki, e quando uma garota aleatória perguntou de forma descontraída se ela pensava em dar chocolates a alguém, Sui entrou em pânico e acabou inventando que preferia guardar dinheiro para seus passatempos sem graça. Os meninos então perguntaram a Shiki se ele já havia ganhado chocolate de alguma garota quando morava na cidade grande, ao que ele respondeu que o único chocolate que recebeu foi da família. Isso gerou risadas, e eles zombaram dele por ser um solitário sem valor. Após o encontro, o grupo voltou para casa, mas no trajeto Sui pegou seu celular e não conseguia parar de pensar na ideia de comprar chocolates para Shiki no Dia dos Namorados. Mesmo jogando videogame no fim de semana, o pensamento persistia, e ela refletia sobre qual tipo de chocolate seria o ideal, tentando se distrair em vão. Por fim, cedeu à tentação e foi ao shopping comprar chocolates. Porém, justamente quando esticou a mão para pegar uma caixa, deu de cara com ninguém menos que Manami. Esta contou que estava ali para comprar ingredientes para os chocolates que planejava preparar, e então perguntou o motivo de Sui estar no shopping. Nervosa, Sui gaguejou dizendo que estava ali para comprar esmalte, mas logo mudou a desculpa, dizendo que queria adquirir cosméticos. Aflita para evitar suspeitas, ela puxou Manami para ajudá-la a escolher alguns produtos de beleza. Depois das compras, Manami se despediu e estava a caminho de comprar os ingredientes, mas Sui timidamente pediu para ir junto, dizendo que queria fazer chocolates para Manami. Ao deixarem o shopping, Sui, cheia de nervosismo, perguntou se Manami já tinha cogitado fazer chocolates especiais apenas para Shiki, ao invés de distribuir para todos. Manami ficou surpresa e exigiu saber por que Sui levantaria essa questão. Um tanto constrangida, Sui respondeu que era apenas porque os dois pareciam ter uma boa química, mas Manami, defensiva, descartou a ideia, insistindo que ela e Shiki eram apenas bons amigos, sem segundas intenções. Ainda assim, no fundo, ela sabia que não estava sendo completamente sincera consigo mesma. Naquela noite, Manami enviou uma mensagem para Sui avisando que estava prestes a começar a preparação dos chocolates. Sui aproveitou a chance para pedir ajuda com os dela, e Manami, como especialista no assunto, deu instruções detalhadas sobre como preparar doces incríveis. Entretanto, enquanto falavam sobre Shiki em sala, Manami ficou tão distraída que acabou derrubando todos os ingredientes em cima do bolo, arruinando sua criação por completo.